Horas e 34 minutos e para participar conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, Claudinei Oliveira, treinador do Guarani. Fala, Claudinei, um grande abraço para você. Tá tudo bem por aí, Claudinei? Boa tarde. Prazer falar com vocês, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá a preparação, reta final, né, de preparação para o Guarani, para a disputa de mais um Campeonato Brasileiro da Série B? Como é que você avalia, né, esse período de preparação, já evidentemente visando a estreia na próxima segunda-feira lá em Goiânia? Nós procuramos aproveitar bem o tempo que nós tivemos, né, dessa intertemporada ou pré-temporada, como queiram chamar, né? Nós tivemos um período demos uma folga para o elenco, logo após o término daquele jogo lá, dramático ali contra o Red Bull, né, que nos proporcionou permanecer na Série A do Paulista na 1. E aí, retornando, a gente procurou trabalhar todas as questões que a gente entende importantes na parte tática, né, tática, técnica, enfim, os comportamentos da equipe. A gente aproveitou bem o tempo. Eu acho que foi uma intertemporada satisfatória. Nós fizemos 2 jogos treino aí, onde a equipe já conseguiu botar em prática muita coisa que a gente pediu para eles, muitas coisas diferentes que a gente vinha fazendo no Campeonato Paulista. A gente espera agora, lógico, né, iniciando a Série B, que a gente possa iniciar bem. A Série B é um campeonato que às vezes surpreende negativo e positivamente, né? A gente pensa que vai ser de um jeito e é do outro a competição. A gente já disputou algumas Séries B e a gente sabe que é um campeonato muito difícil e é importante. Opa, perdemos o contato com ter uma regularidade para a gente. Tem que ter uma regularidade para que a gente possa, ao final da competição, buscar o acesso. Mas se não tiver regularidade no início, também é difícil no final você conquistar. Você falou uma coisa importante como conhecedor da Série B, né, Claudinei, sobre essa dificuldade. Veja só que nas primeiras 4 partidas, pelo menos as 4 que foram desmembradas, 2 jogos em casa, 2 jogos fora de casa. Como é que você trabalha nesse sentido de pontuação? Eu me recordo, só a título de comparação, ou para trazer, né, para o ouvinte ter uma noção em relação a isso, o saudoso Oswaldo Alvarez, o Vadão, ele ficou conhecido pelas mini-metas, né? A cada 4, 5 jogos tinha uma meta de pontos. Como é que você trabalha em relação a isso, pelo menos aí para os primeiros jogos, em relação à pontuação para largar bem? Claro que o ideal, né? Você pode dizer, eu quero 100% de aproveitamento, mas pelas dificuldades da competição, a gente sabe que na prática não é muito fácil de acontecer. Como é que você trabalha em relação a isso, a pontuação? Eu acho que a gente tem que procurar iniciar bem a competição, lógico, né? Como todo mundo deve estar pensando a mesma coisa. Eu trabalho, cada clube tem um método de trabalho, enfim, de premiação, mas eu acho que esse número de 4 jogos, acho que é um número interessante, né? Se cada 4 jogos você fizer 7 pontos, né? Lógico que ninguém faz conta com derrota, né? Então vamos botar 8 pontos aí, cada 4 jogos tem uma meta interessante, né? De 12 você fazer 8. É lógico que daqui a pouco vai ter uma série de 4 jogos que você vai fazer 6, mas daqui a pouco você faz uma outra 10, né? Você vai trocando os resultados, mas eu acho que uma pontuação que te dá uma boa chance de acesso, né, seria cada 4 jogos você fazer 8 pontos. Eu acho que seria maravilhoso, mas como você falou, a gente sabe da dificuldade. Daqui a pouco você faz uma série de 4 jogos, aí faz 10 pontos, daqui a uma série de 4 você consegue fazer 6, e aí você vai acabar transferindo a meta. Mas não pode perder muito de vista o jogo seguinte, né? Eu acho que o jogo seguinte é sempre mais importante, focar no Vila Nova, né, a gente se preocupar em negociar resultado, né? Vamos empatar com o Vila, que depois a gente ganha da Chapecoense. E às vezes nenhuma coisa nem outra acontece, né? Então a gente tem que procurar ganhar todos os jogos, jogar para vencer. É lógico que escolhendo a melhor estratégia, mas não abrir mão também de buscar a vitória fora de casa, não ficar aquela equipe acomodada. Não, vamos tentar resolver tudo em casa, porque às vezes em casa as coisas não acontecem. Eu acho que acabamos de quebrar um tabu aí na última rodada do Paulista. O Guarani não vencia em casa há muito tempo, né? E é uma coisa que ninguém imagina quando ele ficar tanto tempo sem vencer em casa, né? Pela qualidade, pelo peso da camisa. Mas aconteceu, então a gente não pode viver só de ser um bom mandante. A gente tem que ir fora de casa e incomodar os adversários também. Bom, CH, são 17 horas e 38 minutos. Estamos com Claudinei Oliveira, técnico do Guarani. Pois não, CH, sua pergunta ao Claudinei. A quem a gente agradece mais uma vez a atenção da entrevista. Claudinei, eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira, a diretoria atendeu todos os seus pedidos em relação a reforços? Boa tarde para você. Boa tarde. Assim, as necessidades que a gente tinha, a gente conversou, né? Assim, acabou o Campeonato Paulista em termos de posições, né? Em termos de nome, a gente debate, né? Não quer dizer que tem que contratar sempre o jogador que o Claudinei escolheu, o Claudinei falou, às vezes
é o custo-benefício, às vezes é o melhor negócio, é o que é possível trazer no momento, né? Às vezes a gente tem 2, 3 nomes por posição e acaba vindo aquele que a gente consegue trazer. Mas eu estou muito satisfeito, acho que as movimentações nossos de mercado foram boas, né? Acho que o Caio Dantas é um cara que fez uma Série B muito boa comigo no passado no Vila Nova, enquanto eu estava lá. E os outros jogadores que vieram também, Douglas Bacelar já trabalhei, o Jefferson já trabalhei, né? O Renier a gente conhece já a história dele ali no Santos, né? Sabe que eu tenho muitos amigos ainda no Santos, trabalhei muito tempo lá, ótimas informações. Luan Dias sempre fazendo bons paulistas e oscilando um pouco no segundo semestre. A gente tem que buscar a questão do non-Cili que faça um grande segundo semestre. Bruno Oliveira também, um rapaz, um menino que foi muito bem no Vila Nova Vitória em 2021, depois esteve no Santos, já não deu uma sequência. Enfim, eu tô muito satisfeito. Acho que a gente fez movimentações interessantes no mercado, dentro das nossas possibilidades, né, financeiras, mas eu acho que a gente foi bem assertivo e espero que os jogadores, quando entrarem em campo, também agradem ao torcedor e deem o retorno que a gente espera. O Chay vai continuar no Guarani, continua trabalhando com você ou ele está à disposição, vai jogar em outro lugar, Claudinei? Então, a questão do Chay, a direção tomou a decisão de tentar realocar o Chay no mercado, né, de colocá-lo para ser emprestado, enfim, ou que ele possa atuar em outra equipe. Então a gente está aguardando se vai ter algum desfecho positivo. Caso não haja, ele é atleta do Guarani, né, tem contrato aí, a gente vai ver qual vai ser o próximo passo. Mas a priori, a decisão da direção do clube é que ele seja tentar realocar o Chay, né? A gente tido muitas sondagens sobre ele, né? Um jogador que teve uma Série B muito boa em 21 pelo Botafogo, né? Ano passado não foi tão bem no Ceará. Mas tem muita sondagem, muita gente perguntando dele, mas aí é questão de negociação, né? Envolve o valor do salário dele, envolve outros fatores, e a gente espera que seja um desfecho favorável para o Guarani, né? Independente do que acontecer, que seja uma coisa boa para o Guarani. No Campeonato Paulista, o Guarani teve diversos problemas, você chegou para apagar incêndio, não teve tempo para colocar o seu conceito, não é? Não dá tempo, você fica apagando incêndio sobre incêndio. O Guarani acabou escapando na última rodada com uma vitória contra um time sub-23 do Red Bull, que não tira o mérito. Você fez aquilo que você precisava fazer e o time escapou. Por que eu estou fazendo essa analogia de comparação? Porque alguns jogadores que foram muito mal parte do Campeonato Brasileiro e principalmente no Campeonato Paulista, a gente está verificando pelas informações que nós estamos colhendo que eles continuam com muito prestígio dentro do Guarani e principalmente prestígio com você. Eu vou falar do meio-campo e dos zagueiros. Por isso que eu comecei a minha pergunta, as primeiras perguntas, perguntando sobre os reforços que você solicitou. Eu entendo que o Guarani precisava de zagueiros, você recebeu um. E meio-campistas. Você vai utilizar, e essa é a pergunta, muito da base do Paulista, ou a gente já pode esperar na segunda-feira um time diferente na zaga e principalmente diferente em termos nominais no meio-campo, Claudinei? Então, assim, você citou brasileiro e paulista, eu não sei, né? Eu não sei quem que foi do brasileiro que ficou aí, que jogou o paulista, que teve um rendimento abaixo do que tinha tido no brasileiro, não me recordo muito bem. A questão é a seguinte, as contratações têm um tempo, né, de chegada no clube, né, de estar à disposição, de serem contratados. Então, os jogadores às vezes chegam a uma semana, 2 de começar a competição, e você tem um time treinando há um mês, né, de uma maneira, com conceitos, né, que vai ganhando entrosamento, vai ganhando um corpo. Para te dar um exemplo, no Vila Nova no passado, o Vila Nova contratou alguns jogadores do Água Santa, que tinha expectativa de serem titulares da equipe, e o Água Santa classificou para a final do Paulista. Contratou o Naninho, que era um meio do Volta Redonda, foi o melhor meio do Carioca, e o Naninho chegou, acho que na semifinal ou na final do Carioca, foi até eleito o melhor meio. O que aconteceu nesse meio, só para exemplificar? Nesse meio tempo, a gente começou a treinar visando o campeonato da Série B, e nós tínhamos o Neto Pessoa e o Caio Dantas, que eram 2 centroavantes. E o meia não tinha chegado. O que a gente fez? A gente começou a treinar, eu chamei o Caio Dantas e o Neto Pessoa e falei, gente, vamos começar com vocês hoje, vamos treinar, ver se dá certo, precisamos que vocês dois corram bastante, para a gente jogar no 4-2-4, dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir, né, a princípio, até os outros chegarem. Os outros jogadores chegaram na semana da estreia do campeonato. A gente iniciou com 4-2-4, com o pessoal que vinha jogando estadual e mais o Caio Dantas e mais uma outra peça, e a gente fez 35 pontos no primeiro turno, no Campeonato Brasileiro na Série B do ano passado. Então, assim, as coisas não
nós não tínhamos todos os jogadores à disposição na semana da representação pós-Paulistão. Eles foram chegando. Aí uns chegam bem fisicamente, 100%, outros chegam que estavam uma semana parado, outro estava 2 semanas parado, outro chega, sente um pouquinho algum desgaste. Então a gente tem que botar que eles estão 100% em campo e que estão no momento que a gente entende que trabalharam mais tempo dentro dos conceitos que a gente passou. Então a gente vai, pode ser que tenha alguma novidade na equipe, do que vocês esperam ou não, e pode ser que tenha jogadores que às vezes não fizeram um Paulista tão bom, mas vão fazer um ótimo brasileiro, quem sabe, e nos ajudar. Bom, estamos conversando com o Claudinei Oliveira, aqui dentro do Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, treinador do Guarani, e quem faz a sua pergunta agora para o Claudinei é o nosso comentarista Gleger Zorzin. O Gleger não está participando nesse momento ao vivo, mas gravou a sua pergunta ao Claudinei. Coloca o Gleger aí. Primeiro um grande abraço para você, Claudinei, boa tarde, prazer em estar falando contigo. Bom, a minha pergunta, Claudinei, vai de encontro àquilo tudo que eu tenho falado, né, desde a sua chegada. Aliás, eu sempre disse isso, né, sempre defendi muito, até porque eu fui cria da base do Guarani, né, e consegui alcançar todos os meus objetivos profissionais. E eu queria que você falasse um pouco, né, primeiro falasse dos jogadores que estão integrados ao elenco profissional, sobre o seu comando, os jogadores que estão vindo da base, né, do Sub-20, né, do Sub-17, e eu queria que você falasse da sua expectativa. Se tem um jogador ou outro que tem a sua confiança, se você pretende estar olhando um pouco mais para as categorias de base, dando oportunidade a esses jogadores, né, porque a gente sabe, né, o Claudinei, que a base é o futuro do clube. A base, se você tem jogadores bons, se você tem jogadores talentosos, você minimiza o custo, você minimiza os gastos, né, de contratação, de dor de cabeça de ir ao mercado. A gente sabe que o mercado hoje está muito dinâmico, é muito difícil, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco da base do Guarani, com a sua perspectiva e expectativa sobre esses meninos. Um abraço, prazer estar falando contigo, Claudinei. Boa tarde, Gleger. Prazer estar ouvindo tua voz, falando contigo aí também. Obrigado aí pelo respeito aí na pergunta também. Então, Gleger, a gente tem, o Guarani tem um histórico de revelar muitos jogadores, a gente sabe, a gente conhece a história do Guarani, né? E eu iniciei meu trabalho num clube que talvez seja o que mais revela no Brasil, que é o Santos, né? Então, eu sou acostumado a trabalhar com base, desde sub-15 até o profissional do Santos, revelamos inúmeros atletas, né? O que acontece é assim, a gente tem que entender os processos da base, ver em que nível que estão os atletas da base do Guarani, né, conhecer melhor a base. Como foi falado na pergunta anterior, a gente chegou numa situação em que a gente tinha que entregar o resultado, né, e a gente, 2 rodadas a gente sofreu um pouquinho, depois a gente encontrou um caminho ali com os 3 zagueiros para fazer 5 pontos em 3 jogos ali, escapar da degola. E hoje com a gente está treinando com a gente ali diariamente o Rafael, né, o Rafael Casabranca, que é o atacante de área ali, né, um atacante que eu vejo muito potencial, um centroavante que não é um centroavante de imposição física, mas tecnicamente muito bom, boa mobilidade, bom poder de finalização. E nós temos o Vitinho, que é um menino de 16 anos, né, que ainda vai completar 17, se não me engano, em outubro, que também está integrado. E aí, esporadicamente, alguns vêm treinar com a gente. O Bianconi tem treinado, que já até estourou a idade, mas que é formado na base. O Bianconi vinha de uma lesão e já está começando a treinar com a gente. O Eliseu chegou a treinar alguns momentos com a gente ali. Então a gente vai conhecendo aos poucos os atletas, né? E agora começando a Série B fica mais fácil, porque, como você bem sabe, a gente faz um jogo, aí na representação a gente marca um coletivo, né, do G2, daqueles que não iniciaram o jogo, a gente faz um coletivo contra o Sub-20, daqui a pouco numa outra semana faz contra o Sub-17, a gente acaba conhecendo melhor os jogadores, identificando aqueles que têm mais potencial. A gente hoje não tem visto muito a base do Guarani, o CT é distante ali, né? Não sei nem quão distante mas não é próximo ali. Eu vejo que os jogadores sempre saem de ônibus para treinar, acho que é Barão Geraldo, se não me engano, né? E a gente não tem acompanhado tão de perto, às vezes quando o CT já é junto, fica mais fácil a gente observar. Mas pode ter certeza que eu vou estar olhando com muito carinho para a base, e tenho lançado inúmeros atletas dentro dos clubes onde eu passo. Onde a gente vê potencial, a gente aposta. Não tenho medo de lançar atleta jovem, não deixe que ele esteja pronto e tenha potencial. Eu espero, nessa minha passagem, poder oportunizar para alguns atletas da base aí, quem sabe um aí dar um retorno positivo. Agora ainda daqui a pouco não tem não só um ativo, né? Não só um ativo em termos financeiros, mas também tem aí o jogador formado do clube jogando e virando ídolo da torcida.
Aliás, para quem não sabe, o Claudinei Oliveira foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Santos, treinador do Santos em 2013, né? Aquele time que tinha alguns jogadores conhecidos, Neilton, Diego Cardoso, Pedro Castro, Gustavo Henrique, entre outros atletas que seguem até hoje a carreira do futebol. Ô Claudinei, muitas perguntas aqui e ao longo da semana, né? Nós estamos perguntando para os nossos ouvintes, tanto para os pontepretanos quanto para os bugrinos, em relação a setores, né? Quem você escalaria para esse setor? É uma espécie de técnico, torcedor, comentarista. E hoje a gente está no setor ofensivo, são muitas perguntas, mas principalmente no setor defensivo de meio campo, nós não tivemos, nem diria unanimidade, longe disso, né? Muitos questionamentos, principalmente em dois jogadores. Eu gostaria que você falasse em relação a eles. Rayan e Camacho. Jogadores que, pelo menos aqui nas participações, muita gente acaba criticando, muitos torcedores criticando esses dois jogadores. O que você poderia falar sobre o Rayan no dia a dia, no trabalho, se você pretende utilizá-lo, pelo menos nesse início de Série B, e também do Camacho, que é um jogador, acredito eu, de confiança, é um atleta que tem aí um histórico de partidas importantes, revelado pelo Flamengo, Santos, veio do Santos para o Guarani. O que você pode falar em relação a esses dois jogadores? Então, com relação ao Rayan, o Rayan é um atleta que eu trabalhei com ele no Paraná Clube em 2018, se não me engano. Ano passado eu estava no Criciúma, né? Teve acesso no Criciúma ali. É um zagueiro ambidestro, né? Que joga tanto de um lado quanto do outro. Que desde que eu cheguei aqui, os jogos que ele trabalhou comigo ali, eu não vi nenhuma grande falha dele. Depois que a gente encaixou com 3 zagueiros, ele termina muito bem, na minha opinião, a competição. E é um jogador vencedor, né? O Rayan, se não me engano, ele tem, que eu me lembro, ele tem um acesso com o Paraná, tem um acesso com o Red Bull, Bragantino, e tem um acesso com o Criciúma no passado, que eu me lembro, 3, né? Então, um jogador da divisão, que conhece bem a divisão, um cara muito bom caráter, que independente de estar jogando ou não, um cara que agrega bastante, está sempre trabalhando, sempre à disposição para colaborar. Então, um jogador que a gente tem não só a confiança minha, como do resto do grupo. E o Camacho, é o que você falou, né? O Camacho é um cara que foi base do Flamengo, jogou naquele time lá do Audax, depois esteve no Corinthians, Santos, né? Jogador muito técnico, eu acho que o Camacho carece para o Série B, de melhorar a questão da competitividade dele, é uma coisa que ele tem feito nos treinos, né? Porque tecnicamente ele talvez vai entregar bastante, então a gente precisa dele essa dinâmica, desse competitividade dele, que às vezes o jogador joga em time grande e está mais acostumado a jogar com a bola e a ser protagonista, né? Na Série B nem sempre a gente vai ser protagonista, e isso é uma coisa que eu acho que o Camacho evoluiu bastante nessa intertemporada nossa, ele entendeu, ele tem feito, tem melhorado bastante. Então, assim, a gente não vai desistir de ninguém a princípio, tá? Todos estão à disposição, todos, depende de iniciar o jogo, entrar durante a partida ou durante a competição. Nós estamos contando com todos que têm contrato com o clube, né? E a gente espera que todos deem a resposta positiva. Se é uma partir do momento que não derem, né, que a gente entender que não estão dando a resposta positiva, a gente faz as trocas, né? A gente sabe, não está insensível, que o torcedor também é passional, então o Camacho falhou no gol do Botafogo de Ribeirão, fica marcado para o torcedor, né? O Rayan falhou contra o Mirassol, eu não estava nem aqui ainda, fica marcado para o torcedor, né? A derrota ali, o empate em Ribeirão, fica marcado, só que a gente não se a gente for viver dessa forma assim, eu como treinador, né? Se eu for começar a Série B e todo mundo que falhar eu descartar, a gente tem uma janela de contratação que sobra em julho. Daqui a pouco, realmente, a gente vai estar usando bastante a base, que a gente não vai ter mais jogador para jogar, porque futebol é um jogo de erros, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, procurar escalar o que a gente acha que vai vencer, porque ninguém mais do que eu quer vencer, né? Eu dependo do resultado, e a gente vai procurar tomar as melhores decisões, que Deus nos abençoe, que a gente acerte, que os jogadores façam uma boa competição. Com certeza. Eu gostaria de pontuar 4 jogadores, gostaria que você comentasse a situação de cada um deles. Léo Santos está fora da estreia ou não? Como é que está a situação desse jogador? João Vitor hoje teve o seu contrato renovado, você pretende contar com o João Vitor ou ele não permanece, vai ser emprestado, renovou até 2026? E como é que anda a recuperação de Pegorari e Bruno Mendes? Então, o João Vitor é um atleta que fez uma ótima Série B ano passado, não, Série B muito boa. Esse ano, quando eu cheguei aqui no Paulista, ele não vinha num momento tão bom, a gente optou por outros jogadores, acabou tendo poucas oportunidades comigo, e a gente espera que ele possa fazer uma outra boa Série B, né? O movimento do clube de renovar o contrato mostra a confiança que o clube tem nele, e também mostra que tinham clubes interessados, né? A gente recebeu muitas ligações
de clubes assim perguntando do João Vitor se a gente ia utilizar ou não. A gente tem 5, talvez a gente comenta, a posição que a gente tem matar mais bem servido são as estrelas, nós temos 5 extremas, temos o João e mais 4 de uma qualidade muito boa para a Série B, na minha opinião. Então eles vão brigar pelo espaço, né? Os 5 vão brigar pelo espaço, aqueles que a gente identificar que estão no melhor momento, estão utilizados. Mas o João tem treinado bastante também, com bastante intensidade. O Bruno Mendes é uma lesão, né, mais grave, né? Ele rompeu o tendão, a gente na minha época falava de Aquiles, hoje a gente fala, hoje usa um tendão calcâneo, né? É uma recuperação demorada, eu acredito, não sei te precisar quando ele retorna, quando ele vai estar à disposição, não sei se para essa temporada ele vai ter condições, mas no final do ano. A gente lamenta, como é um cara muito bom jogador, goleador. E o Pegorari também é o nosso goleiro, né, que foi titular ali na reta final da Série B ano passado e machucou esse ano. Eu acredito que talvez em junho ele já esteja, junho, julho, ele esteja treinando com o grupo, né, uma lesão, depende de calcificação óssea, enfim, limiar de dor, uma série de fatores aí. E além da recuperação física, que lógico que você tem uma fratura ali, você tem atrofia na perna, enfim, tem muita coisa que demanda trabalho de fisioterapia. Mas o Pegorari eu acredito que volte, né, para disputar um bom período da Série B ainda, para estar à disposição. E o Bruno eu acho que demora um pouquinho mais. O Léo Santos, fora para a segunda? O Léo Santos tá voltando a trabalhar com bola hoje, perdão, tinha pulado o Léo. Ele voltou a trabalhar hoje com bola, fazer a transição, vamos aguardar. Talvez ele esteja no limite para estar à disposição para a segunda, mas a gente tem que ver o quanto é interessante correr o risco, né, de tentar acelerar essa recuperação e perdê-lo para mais jogos, perdê-lo para mais jogos, né? Ou se é mais interessante a gente preservá-lo do primeiro jogo para ele estar 100% no segundo e não corrermos o risco de ele ter uma lesão. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Derek, né? O Derek tentou, fez um esforço para estar em campo contra o São Paulo e isso aí acabou custando para ele o jogo do Botafogo de Ribeirão e o jogo do Red Bull, né? Ele acabou não podendo participar do resto da competição. Bom, estamos na reta final da entrevista com o Claudinei Oliveira e eu passo a palavra mais uma vez ao CH. Pois não, CH? Claudinei, desde a primeira passagem do Regis, o Guarani busca um meio armador, um camisa 10 e não consegue encontrar. O ano passado, o Humberto Loser foi obrigado, pela má fase do Regis, a improvisar o Bruninho e funcionou naquela oportunidade. O Bruninho acabou perdendo espaço também, no final não ficou, enfim. O Regis retomou a posição e também não conseguiu jogar bem. A pergunta é a seguinte: o Luan Dias é esse cara? Será o camisa 10, esse meia armador? E é desta maneira, como camisa 10, meia por dentro, aquele meia clássico, que você pretende utilizar o jogador, ou você tem uma outra posição para ele? Então, a gente tem hoje o Luan Dias e trouxemos o Bruno Oliveira também, né, que é um meia canhoto clássico também. O Luan Dias, eu já vejo ele com um cara com mais versatilidade, né, ele pode jogar como meia, que você falou, clássico, pode jogar como médio, né, se a gente fizer um triângulo invertido ali, jogar ele de um lado, um outro jogador do outro, fazendo a função de médio, jogar com 3 no meio ali, 4-3-3 seria, né, com 2 médios. E pode fazer um extrema, que a princípio não vai ser o que vai acontecer. A ideia nossa inicial para ele, tanto para ele quanto para o Bruno e quanto para o Gustavo França, seria usá-los como meia, né? Como meia realmente. Agora, vamos entender como é que a gente vai encaixar a equipe. Hoje é uma posição difícil de jogar, né? O cara que jogar de meia de costas é difícil, poucos times têm jogadores para fazer essa função e que façam bem, né? É complicado, o cara acaba jogando muito tempo de costas ali, buscando espaço. Mas pelo que a gente viu até agora, acho que o Luan tem condição de fazer esse meia, né? Esse meia com um pouco mais de intensidade, que pisa na área, que finaliza de média distância. É mais ou menos o que ele fez ali na Água Santa. Vai lá, CH. E para começar o campeonato, você terminou com 3 zagueiros, aquilo foi circunstancial, você já colocou pelas dificuldades. Agora, com tempo de treinamento, você começa com 3 ou com 2 zagueiros, Claudinei? A ideia inicial não é começar com 3 zagueiros, não. A gente vai fazer mais alguns treinos aí, vamos testar as 2 formações ainda mais um pouco. Mas, a princípio, a ideia não é iniciar com 3 zagueiros, né? Iniciar com uma linha de 4 mesmo, normal, como a gente tentou fazer no começo. Mas é como você falou, a gente precisava entregar resultado ali. Não, é o que eu falo, o futebol não adianta, não é tese de mestrado, né? Vou ficar insistindo numa coisa, brigando e querendo provar o que eu acho que é o melhor. Se a gente vê que não está acontecendo, a gente precisava entregar resultado. Eu acho que a gente entregou resultado com 3 zagueiros e não vamos, né, descartar
os 3 zagueiros, que a gente pode precisar, às vezes com um time que tem um jogo aéreo melhor, a gente reforçar o nosso jogo aéreo também defensivo, com 3 zagueiros é importante. Mas, a princípio, a gente inicia com uma linha de 4 mesmo, sem os 3 zagueiros. Claudinei, para fechar essa entrevista ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, estamos aí a poucos dias da estreia do Guarani, uma importante competição. A gente sabe do sonho do torcedor bugrino em ver o Guarani de novo a elite do futebol do Brasil. O Guarani que tem história, tem tradição, foi campeão brasileiro da Série A em 1978. Enfim, tudo, né? Tudo faz com que o torcedor renove a sua esperança. Eu gostaria que você, nesse momento, como comandante técnico, deixasse uma mensagem, né? Qual a mensagem que você deixa para o torcedor do Guarani neste início de Campeonato Brasileiro da Série B? A mensagem é que eu acredito que a gente fez um trabalho muito bom nesse tempo que a gente teve para treinar para o início da competição. Acho que, como a gente foi falado, acho que a diretoria se esforçou para qualificar o elenco. A gente vai procurar encontrar o mais rápido possível o caminho das vitórias na competição. A gente sabe que é uma competição difícil. E o Guarani já mostrou nos últimos anos que é importante terminar bem também. O Guarani, nos 2 últimos anos, esteve próximo do acesso, né? Em 21, né, também esteve próximo ali. 21 esteve próximo do acesso. E perdeu um jogo para o Goiás e deixou escapar. Então é importante a gente ter um campeonato, fazer um campeonato equilibrado, estar ali o tempo todo ali entre os 10 primeiros para tentar, no final, dar aquele sprint e conseguir o acesso. Podem esperar uma equipe muito aguerrida, que vai brigar por todas as bolas, a gente tem visto nos treinos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu bastante do estadual para esses treinamentos que a gente tem feito, para os jogos treinos que a gente fez. É uma equipe que hoje coloca muito mais o pé na bola, como a gente fala, né? Uma equipe muito mais competitiva, que divide mais as bolas, que briga mais por todas as bolas. Então a gente vai procurar entregar uma equipe bem organizada, independente do sistema de jogo que a gente opte por utilizar. Um time muito bem organizado, sabendo o que vai fazer no campo, que brigue por todas as bolas. Isso é o que a gente pode prometer, né? O resultado é difícil a gente prometer no futebol, porque tem muitas variáveis, né? Às vezes você joga muito bem, o adversário dá um chute no gol e faz um gol e você perde o jogo. E vai ter jogo que você não vai jogar tão bem e vai conseguir vencer. Então, a gente tem que, quando a gente joga bem, a gente está mais próximo da vitória. Então, é jogar buscando a vitória o tempo todo. Como você falou, o Guarani é uma das camisas pesadas na Série B, então a gente não pode abrir mão de jogar, de tentar vencer dentro ou fora de casa, partindo, é lógico, de uma proposta de jogo bem organizada e bem consistente. É isso aí, Claudinei Oliveira, treinador do Guarani, participou ao vivo conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, Claudinei, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui conosco. Obrigado pelo convite, um abração a todos vocês aí. Muito bem, falamos com Claudinei Oliveira.